o Zelensky acabou de falar agora, o Donald Trump, fazer a mesma coisa que fez com Nicolas no Putin. Vocês têm noção disso? Eu acho que isso deve ser uma grande brincadeira. Eu acho que esse presidente não tem noção do que fala. Pareceu pode ser uma brincadeira. Deixa só dizer uma coisa. O Zelensky é estúpido, o Zelensky é estúpido. Assim, vocês estavam a falar que África, o Trump disse para desenvolver a África. Oh Jesus, oh Deus. Vocês na África têm chip, têm aparelhos, vocês têm que comprar no Ocidente. Se as armas que vocês se matam com ele, compram no Ocidente. Se o Ocidente vos quer bem, por que vos vende arma? Isso é sério, mano. Tá bom, estou a falar, Vandenberg. Você falou, não te interrompi, Vandenberg. Se o Ocidente vos quer bem, Gambina, Vandenberg. ONU, fale da ONU. Impõe sanção à ONU, Vandenberg. Você aqui é ONU, impõe sanção. Quer abrir o microfone? Mano, deixa os outros falarem. Vocês acham mesmo? Na África. Você também, quando fala tudo o que você tem a falar, porque depois o outro, quando começar a falar, talvez você não vá estar de acordo. Vai ter que esperar mesmo rodar o painel. Eu fiquei calado mais de 25 minutos, não interrompi ninguém. Então pronto, deixa mesmo falar, minha vez de brilhar. Vocês juro, vocês estão a sentir pena por venezuelano. Vocês agora estão a pôr bandeira, todos somos Venezuela. Aqui na Somália morre pessoas todos os dias. Por que vocês não pedem Trump para ir lá? Em Angola tem criança a morrer de fome. Por que não pedem para vir tirar João Lourenço? Vocês estão a falar, não, o povo está feliz porque eles passavam fome. Vocês não passam fome? Já que o... Vou cortar o MP3. O MP3 não tem noção do que a Venezuela vive, mano. Deveria se investigar para subir aqui no painel, mano. Não podemos estar num painel com Adilson. Condene ataque à minha pessoa. Condene ataque. Meus irmãos, olha, esse comportamento que vocês têm aqui no painel é comportamento Vandenberg. Condene ataque à minha pessoa. Pessoal, por mais que eu também posso não estar de acordo com o ponto de vista do MP3, mas eu fico calado, depois ele responde quando chega o vosso momento de falar. Poxa, não tem ordens aqui, não tem ordem. Obrigado, diretor-geral da ONU. Então, permitam-me aqui, eu vos ouvi mesmo 25 minutos, não interrompi ninguém. Então, vocês vão me ouvir pelo menos uns 7, 8 minutos. Obrigado, vou continuar. Vocês quando falam da fome, a gente não sabe o que eles passam. Vocês sabem que em Angola também tem fome extrema? Por que vocês não pedem, Pai, Deus, Trump, vem tirar o gelo porque nós também temos crianças a morrer de fome? Vocês dizem sempre, vocês não estão conseguindo entender que o ataque à Venezuela não foi para libertar o povo venezuelano. Isso é que vocês têm que aceitar. Foi uma ação que vai beneficiar outrora. Ou pode beneficiar ou não, porque a história nos provou, e o Adilson trouxe aqui dados, que nos provou que todos os ataques aos países que os Estados Unidos fizeram não trouxeram benefício ao povo. Então, a ação americana não foi contra ou a favor do povo. E o Trump usa o narcotráfico para justificar, porque você não pode atacar um país porque é ditador. Não, ele usa uma cláusula da Constituição americana, dos poderes americanos, para prender narcotraficante, porque todo presidente da Noruega, que foi do Panamá, o Noriega, que foi preso, foi acusação de narcotraficante, ok? A Guiné tem narcotraficante, por que não vão buscar pessoas na Guiné que estão todas a se matar? Vocês sabem que é a Guiné-Bissau mesmo que vocês falam aqui, vossos vizinhos? Sabem o que se passa na Guiné-Bissau? Vocês não sabem o que se passa na Guiné-Bissau. Vocês vêm falar de geopolítica, mas não sabem a realidade do povo guinense. Vira e mexe, tem golpe de Estado. Em África tem países a morrer de fome, tem ditadores a mais de 35 anos. Por que vocês não pedem o Trump para vir ter esses ditadores? Lá não passam fome. Lá não tem miséria, por isso que o Trump não pode vir. Porque para vocês, o Trump foi atacar a Venezuela porque o povo passa fome. Deles. Entende? Vocês dizem que o Trump foi libertar o povo que passa fome, porque a Venezuela tem fome extrema. Vocês são mais velhos. Os americanos não foram lá para libertar ninguém. Foram lá por causa dos seus interesses. A Venezuela é o país mais rico do mundo atualmente com petróleo nas Américas, né? Não vamos falar aqui nas Ásias, porque o Dubai, whatever. Aqui nas Américas, outros países que mais têm petróleo. Porque se a Venezuela não tivesse nada,
não lhes convinha, podiam ficar 50 anos. Vocês estão há 50 anos a ser explorados pelo MPLA. Pedem intervenção militar. Ah, vocês não estão em ditadura, vocês fazem eleições, vocês escolhem o vosso presidente, vocês estão bem, vocês comem todos os dias, Angola é um país desenvolvido. Pedem também no Trump para vir tirar João Lourenço. Vocês não têm essa coragem. Mas pedem para atacar o outro presidente, porque o povo lá passa fome, porque o povo lá o salário é 3 euros. Como então vocês? Aqui o salário é quanto? O câmbio na rua, o dólar está 125 ou 130. Salário mínimo, tem pessoa que ganha também quase 10, 30 euros aqui em Angola, salário, 35, 30 mil. Vocês estão a fazer qual é a comparação? A verdade é, os americanos só atacam quando lhes beneficia. Se eles acharem que o João Lourenço já não está lhes convier aqui, já não está lhe beneficiar, vão atacar Angola, ok? Por isso que eu vou repetir, o Congo nunca vai ter paz, porque lhes convém a eles todos, os chineses, russos, americanos, o Congo não ter paz, porque quem vende arma para os africanos, porque o mano aqui disse, o Trump disse, você desenvolve o vosso continente. Mas para nós desenvolver nosso continente, precisamos de máquinas, precisamos de tecnologia. Onde é que a tecnologia vem? Vem de vocês. Vocês não vão nos vender, o Ocidente não vai nos vender. O Ocidente não... Mano, pera então, você falou, bueno, não te interrompi. O Ocidente não vai nos vender mercadoria sem você dar o rabo. Para te falar, para te dar MiG, para te dar barco, para te dar avião, tens que ceder alguma coisa. Entende? Então, vocês são refém do Ocidente e o Ocidente vos põe mesmo refém para vocês baterem a porta dele todos os dias. Quando vocês dizem, ah não, eles só atacam o país que eles olham, que tratam mal o povo. Então vocês agora nos tratam bem, por isso que estamos a atacar. Porque vossa cabeça diz o seguinte, os Estados Unidos atacou a Venezuela para libertar o povo venezuelano, porque o povo venezuelano passa fome. Vocês não estão a entender mesmo nada da geopolítica. Não foi sobre o povo, mano. Foi sobre poder, dinheiro. E por que não matar Maduro e prender Maduro, Vandenberg? Matar Maduro não lhe convinha, ok? Prender o Maduro era humilhar e mostrar ao mundo que eu posso, e eu quando eu quero posso fazer. Então, prender o Maduro, mostrar o Maduro nas mídias. Vocês já andaram a ver entrevista do Maduro nos quartéis, mesmo com o de militar. Só morreu tipo 2 ou 3 guardas do Maduro que eram fiéis a ele. Ninguém morreu no ataque. Ele estava dentro de um quartel militar, Vandenberg. Estava dentro de um quartel militar. Como então vocês? Brincam lá bem, pá. Continuem a falar, estou a resolver. Não faça isso. Não. Eu pedi um ponto de ordem. E aqui é um debate, posso falar um ponto de ordem, depois passar a palavra para outra pessoa. Mas é assim, mano. Nós estamos a fazer comparações absurdas. Não estamos a dar ponto de ordem, Vandenberg. Aqui todo mundo vai pedir ponto de ordem. Tchara. Para evitar só conflito, papá. Vamos fazer girar só coisa. Anota só os mamos que você vai falar, para evitar mesmo só conflito. Para a família é o seguinte, às vezes é necessário nós abordarmos sobre essa temática. É sempre importante a malta dar um Google, tá saber, fazer uma breve pesquisa para sabermos o que nós vamos falar. Porque aqui está tudo. Mas Vandenberg, também é tua vez, passa a palavra. Você também não pode falar tudo, a live não é tua, passa a palavra também. Passa a palavra, Vandenberg. Você quer falar, mas vamos respeitar os outros. Passa a palavra, Vandenberg. Respeita isso. Não, passa a palavra, Vandenberg. Passa a palavra, Vandenberg. Está fazendo a mesma coisa. Sim, porque você não é tua vez, passa a palavra. Meu Deus do céu, eu podia. Ouve. O próximo é mesmo ele que está a falar, é o Xará. Você, o MP. O próximo é opinião. É opinião como? Eu ainda não falei, como então vocês? É o Xará. Depois dele é opinião, depois é o Demopaia. Logicamente. Como então vocês? Vamos ter um costo de calma, pá. Mas família é o seguinte, é necessário nós darmos um Google e aí analisar o contexto histórico desses países, muitos deles estão a ser derrubados a sua ditadura. É minha vez, né? Oh, meu Deus. É minha vez. Só tenho dúvida. É minha vez. O problema é que vocês... O vosso problema é que estão distantes do telefone e depois só entram já sem saber o que realmente estão a fazer. Ficam calmos, desligam vossos microfones e depois vão vos chamar. Então, é o seguinte, se nós analisarmos o contexto histórico, países como a Líbia, países como o Iraque, antigamente eram aliados dos Estados Unidos. Mas o que acontece? Muitas das vezes, quando esses países que eu mencionei, ao ser aliado do próprio Estados Unidos, depois querem se rebeliar também.
Foi o mesmo que aconteceu com a Líbia, né? Mencionei, vou dar a título de exemplo a Líbia, depois vou falar do Iraque. A Líbia tinha ligações fortes com os americanos, mas a Líbia, o poder que lhe deram, começou a bater de frente com as próprias pessoas que são todos aliados, tá a perceber? Logicamente que eles vão buscar forma de querer se defender. O próprio Iraque, se vocês fazerem uma pesquisa, o Iraque era forte aliado dos Estados Unidos na guerra do Irão-Iraque, estás a ver? Mas o próprio Iraque começou a se rebeliar, fazendo o quê? Atacar o Kuwait, que é um forte aliado dos Estados Unidos, que também é um país forte, rico em petróleo. Aí os Estados Unidos teve que se manifestar, derrubando o próprio Saddam Hussein, não é? Então isso é história, isso é história. Vamos também para o contexto da Venezuela, não é? A Venezuela tinha, a parte disso, a prova disso, meus queridos, é o seguinte: na Venezuela, no país que vocês estão a falar, que é ditador, sim, é um país ditador, estás a ver, é com um presidente ditador. Lá embora tem McDonald's. E para quem sabe do contexto histórico, os Estados Unidos não colocam empresas dele em países ditatoriais, mas lá existe McDonald's, estás a entender? E parece brincadeira, As pessoas vão falar, ah, não, eu sou uma empresa da hamburgueria. Não, estamos a falar de uma empresa que fatura bilhões e bilhões a nível mundial. Estás a perceber? Portanto, o problema da Venezuela são as políticas governamentais. Quando você pisa no calo do americano, o americano vai se defender, querendo ou não, meus queridos. Está a perceber? A título de exemplo, foi esses países que eu mencionei. E eu havia dito aquela hora e todo mundo ouviu, que esses países só estão a viver em crises. Não é problema de Estados Unidos, não é porque o comunismo te ensina isso. O comunismo te ensina que o problema interno que o teu país está atravessando é culpa do americano, é culpa do Ocidente. Quem não estuda, começa já a estudar agora. O comunismo tem essa ideologia, estás a perceber? Portanto, é necessário saber desmistificar isso, não é? E foi aquela hora que eu disse, eu aprendi ouvindo de outras pessoas. MP, desliga no teu micro, mano. Desliga no teu micro. Que soberania de um país é o povo. E se o povo está feliz nesse exato momento, eu digo o mesmo que o Chara falou, quem somos nós para contrariar a felicidade deles? Porque se você chegar à frente de um venezuelano nesse exato momento e lhe falar que essa vossa felicidade é temporária, o venezuelano vai dar na cara. O venezuelano não é que vai te dar na cara por ter raiva de ti, vai te dar na cara, vai dar uma estalada na cara pelo venezuelano que come mal, pelo venezuelano que foi preso sem motivo algum, pelo venezuelano que teve que migrar em busca de melhores condições de vida, porque no seu próprio país, e eu vivi isso, se calhar você nunca viveu isso, vocês não sabem o que é viver num país que você estando conectado no Facebook, de repente você escreve, aqui é um país que está mal, minutos depois o polícia está batendo na porta da tua casa e está te falando, olha, que fica pela primeira e última vez que você comenta isso no Facebook. Porque o mais engraçado é ouvir comediantes, alguns comediantes que vão me desculpar, alguns comediantes que falam de que não, as coisas não devem ser assim, mas você vive num país livre, você vive num país onde tem uma opinião e fala o que realmente sente dentro de ti, e sabendo que ninguém vai chegar na porta da tua casa, vai bater e dizer MP ou fulano cicrano, nunca mais fala isso. Eu conheci angolanos que viveram isso. Bastou pisar em países com esse tipo de mentalidade, com esse tipo de regime, só por falar que aqui está fudido, aqui não tem comida em condições. Minutos depois, polícias bateram a porta na casa dele e lhe falaram que você não volta a fazer isso, só não te prendemos porque você é estrangeiro. Está se entender? Agora imagina o que é o nacional. O nacional está limitado de falar certas coisas. Não, vais ouvir.
Vais ouvir, porque é o meu momento. Estás a entender? É complicado. Muitos de vocês, muitos de vós, só vão falar porque vocês não viveram ou não vivem essa realidade. Quando vocês viverem essa realidade, aí sim vão entender que da importância da felicidade do povo venezuelano. A parte disso, eu vos convido. Eu estou a fazer esses convites desde o início. Vocês não vivem num país livre. Se sentem que realmente esses países como Venezuela, Cuba, as coisas não deveriam acontecer como o Trump fez. Compra o teu bilhete, vai lá. Compra a tua passagem, vai. Vai lá, vai sentir na pele, ouvindo do próprio nativo o que é realmente viver num país oprimido. Estás a entender? Eu, quando saí de Cuba para vir para Angola, eu ainda... Atenção, nós também vivemos num país ditatorial, mas a ditadura que nós vivemos aqui em Angola não se compara com a da Venezuela, não se compara com a de Cuba, porque existem leis que acontecem naquele país, meus queridos. Você, aqui em Angola, ainda vai falar que não, aqui ainda estou bem. Você sabe o que é viver num país onde o governo te fala que se você plantar batata, se você plantar mandioca, tem que estar cadastrado que você vai plantar mandioca. Se o governo descobrir que você está plantando batata, você vai para a cadeia. Você sabe o que é isso? Hã? Vocês não sabem o que falam. Vocês muitas das vezes só leem nos livros coisas que muitas das vezes vocês não veem na realidade. Às vezes eu fico estupefato quando muitas das vezes as pessoas vêm aqui em dizer que não, Che Guevara foi um grande homem, que tal. Mas o Che Guevara foi mais tirano ainda em comparação ao Fidel Castro. Matava gays, matava pessoas que lhe contrariavam. Mas a própria pessoa que matou o próprio Fidel Castro, o Che Guevara, nem foi os Estados Unidos, foi o próprio cubano. Estás a entender? Portanto, vocês, pura e simplesmente, eu vos digo, param de ler, vão lá na terra onde realmente vocês vão constatar o que é viver dentro de uma caixa. Vocês aqui só vão falar de forma empírica, vão falar, vão desligar o vosso micro, mas estão a comer comidas que nesses países estão expressamente proibidos de comer, estão expressamente proibidos de falar, estão expressamente proibidos até de respirar. Portanto, meus queridos, vós sois emocionados. Vou desligar o meu micro, vamos debater. Wander, calma só, responda só. Wander, e hoje em dia não somos tipo a Cuba, por quê? Se nós já tivemos um partido, já vivemos uma fase de partido único, por que hoje em dia não somos tipo... É uma vergonha, opinião, é uma vergonha que até um socialismo... A nossa ligação é muito forte com Cuba, a nossa ligação é muito forte com a Venezuela através de Cuba, mas é muito complicado, é vergonhoso, até um socialismo em Angola nós não conseguimos copiar devidamente. Estás a entender? Porque a taxa de analfabetismo que você vai ver em Angola não se compara com a de Cuba. A taxa de analfabetismo que você vai ver na Venezuela não se compara com a de Angola, desculpa, com a de Angola. Portanto, até copiar mal o Estado angolano não sabe. Estás a entender? Portanto, meus queridos, é o seguinte. Tá bem, o povo venezuelano está feliz, vamos aplaudir por isso. Não vamos culpabilizar o americano porque a Líbia está numa merda. Não vamos culpabilizar o Iraque. Xará. Culpa do nativo. Xará. Permitam-me só também especular em torno desse problema. Quero só dar uma dica, um ponto de ordem, posso cota? Xará, é que nós estamos a confundir a ditadura com a má governação, só isso. Enquanto nós não soubermos o que é uma má governação e o que é uma ditadura, vamos aqui apoiar a Venezuela e vamos fazer comparação com Angola. Mano, nós estamos a respirar em Angola. As pessoas não têm noção do que é o que na Venezuela aquele povo sofre, mano. Sim, mas você já falou várias vezes. Tem que permitir as pessoas que não falaram, não é assim? Não, Demufaio. Está a girar, se está a descer. O painel está a descer. Está toda hora Agora a falar também. Já falaste. Tá bem, mas tem que priorizar. Quem ainda não falou, se calhar já está aí há 2, 3 horas na live, já deve ter falado com você. É opinião Tudo bem, pode falar então. Fala, esgota todo o conhecimento. Pode falar, vai lá. Eu sei, não, Demufaio, calma. Não vamos criar rebeldia aqui. Não vamos criar rebeldia. É opinião pública, depois eu Pedro. Mano, só estão a falar com vocês, os dois Vanderlei, outros é Vanderbedo. São vocês dois, dêem tempo aos outros.
Mano, E depois tá a falar à toa. mano, se desligares o microfone, serás uma pessoa sábia. Eu estou a tratar de moderar aquilo lá para evitar confusão. Estamos a descer. Agora a opinião, depois o Pedrox, depois o Demofel, depois és tu. Estás a entender? Simples. Quer fazer confusão por quê? Mano, estás a acabar o tempo. Não é toda hora você falar, tem moderador, dono da live, não é você. Opinião, começa a falar, meu. Lá te lixar, pá. Oh. Opinião, tem essa palavra, meu. Epá, Pedrox, a opinião não está próximo do telefone. Opinião saiu. Não, eu tô aqui. Agora é minha vez, eu só espero que vocês se calem, porque estão a fazer muita confusão. Eu posso falar agora? Olha, eu fiz uma pergunta, calma só, mano. Deixa eu falar, não, tô aqui agora, calma, relaxa, tô aqui agora. Eu fiz uma pergunta ao Vander, mas ele não respondeu, né? Quer dizer, a resposta não foi o que eu esperava. É que muitos estão aqui a comparar Angola a Cuba, o sofrimento de Angola e de Cuba e sei lá o quê. Cuba sofre-se muito. Mas Angola também temos um regime ditatorial e algo que muitos de nós aqui talvez, uns vão se chatear, né? Ao dizer isso, sobre isso que eu vou dizer agora. Nós, se hoje em dia não somos uma Cuba, se não somos igual a uma Cuba, não sofremos sanções dos Estados Unidos, foi graças ao conflito armado que nós vivemos. Porque houve dois grupos que estavam ali a lutar, né? Durante a Guerra Fria também que estava a acontecer no mundo. Nós tivemos a UNITA e o MPLA a lutarem. Sabemos, né? Para quem aqui estuda um pouquinho de política, o MPLA sempre foi um partido com características comunistas e um partido socialista que queria implementar o comunismo em Angola. Nós já vivemos um momento de partido único. Isto é que o MPLA queria, ok? E foi graças ao conflito armado em que um grupo achou que não, o comunismo ou o socialismo em Angola não seria boa coisa. Então, houve aquele conflito armado em que a UNITA e o MPLA lutaram e, graças a Deus, o conflito armado terminou e o MPLA viu-se obrigado a abrir a economia do país. Abriu-se a economia, entende? E a partir daí nós conseguimos... Como é que eu posso dizer? Conseguimos não comprometer os interesses dos ocidentais, dos próprios Estados Unidos, os interesses econômicos aqui em Angola. Por isso é que vamos ver o MPLA se manter no poder por um tempinho mais, porque eles conseguem proteger os interesses econômicos dos Estados Unidos e dos ocidentais. E ao mesmo tempo também conseguem agradar a China e a Rússia. Porque, querendo ou não, podemos estar aqui a matarmos as nossas cabeças e conversarmos durante o dia todo. Mas existem coisas neste mundo que acontecem e nós não temos controle. Nós somos apenas, como é que posso dizer, se somos os beneficiados ou as vítimas. O que aconteceu na Venezuela, é claro que o interesse é o petróleo, né? Os Estados Unidos foram lá devido ao petróleo. Mas os Estados Unidos, anteriormente, no passado, também já tinham investimentos na Venezuela, só que depois deles mudarem o regime, mudaram as coisas, e resolveram ir para o lado socialista ou o lado comunista, e tiveram o apoio ou a proteção da Rússia durante um tempo. Então, eles viraram as costas aos Estados Unidos e várias empresas americanas petrolíferas lá fecharam. Isto é que o Trump disse. Eles foram ingratos, porque os Estados Unidos investiram muito na tecnologia, investiram muito no setor petrolífero lá na Venezuela. Mas depois do Chaves ou o chavismo, eles começaram a implementar lá o chavismo e disseram que não, agora vamos nacionalizar todas as empresas americanas e não sei o que, e chotaram os americanos. Entende? Então, isto da Venezuela se vai criar, aquilo será tipo a Líbia ou não? Eu não acredito muito que a Venezuela será tão desorganizada, ou melhor, essa transição vai ser tão desorganizada conforme está acontecendo em outros países como na Líbia. Porque não, na Venezuela não existem grupos, tipo os grupos que existem nesse mundo árabe, na Líbia. Não existe esse tipo de grupos, porque quando há um vácuo no poder, os grupos armados e os outros grupos que são considerados terroristas, esses grupos aproveitam-se. E na Venezuela não existem assim tantos grupos como existem na Líbia, esses grupos que tentam desorganizar o país quando há um vácuo no poder, entende? É mais ou menos isso que acontece agora. Se os Estados Unidos, a China, a Rússia e os países ocidentais vão continuar a dominar o mundo, infelizmente. Porque é uma lei, é tipo uma regra desde que a humanidade é humanidade, ou desde que nós nos tornamos sociedade, ou desde que a sociedade começou a ser civilizada. Os fortes dominam os fracos. Os fortes dominam os fracos. Essa Rússia, Estados Unidos, China e também um pouquinho a Índia vão continuar a dominar o mesmo mundo, vão ter sempre poder,
com violar as leis. Essas leis são feitas apenas para beneficiar um pouco um do outro, mas para esses países não importa a lei. O que é importante são os próprios interesses, manterem-se lá no topo e manter a hegemonia. Se eles precisam invadir um país e buscar um presidente, invadir territórios da Ucrânia só para manter a própria hegemonia, eles vão fazer isso. E não somos nós aqui, povo, mero povo, que ainda lutamos por água potável nas nossas casas, que ainda lutamos para tirar esse MPLA do poder ou coisa parecida, que vamos impedir isso. Não temos a tal capacidade. Primeiro temos que fazer é evoluirmos. Nós, Angola e países africanos, primeiro temos que investir no conhecimento. Temos que investir no conhecimento, investir na tecnologia, começamos a ter um pouco de liberdade sobre as nossas riquezas. Ouvi aqui alguém a dizer que a Venezuela é um país rico. Não, a Venezuela não é um país rico, tem apenas reservas, a maior reserva de petróleo no mundo. Riqueza é quando você consegue transformar os recursos que tens em benefício do teu próprio povo. Isso aqui é riqueza. Agora, se você tem vários recursos, tipo o Congo não é um país rico, o Congo tem vários recursos naturais, mas desde o momento que eles não conseguem transformar aquela riqueza e ter reflexo na vida do próprio povo, não é um país rico. É um país apenas que tem recursos naturais e que vai continuar sendo explorado pelos países ocidentais, ou pelos Estados Unidos, ou pela China e etc. Vai continuar sendo explorado, o próprio Congo Democrático, porque o presidente do Congo já fez acordos com Trump. Por isso é que não vão lhe remover do poder, mas o presidente do Congo já vendeu o próprio Congo, o presidente do Congo nos Estados Unidos, fazerem acordo, mas o Congo já está vendido, o Congo vai ser explorado pelos Estados Unidos, pela China, pela Rússia e também pelo Ruanda. Vão continuar a explorar até o momento que o próprio povo congolês, o próprio povo, conseguir se unificar e pensar, não, olha, aqui nós precisamos fazer alguma coisa e começar a investir no conhecimento. Isso também que nós precisamos, esse partido que nos governa de incompetentes, precisam pensar um pouco o país, ter projeto de país, pensarem que não, olha, a partir deste momento vamos começar a investir no conhecimento, em vez de estarmos a mutilar o sistema de educação, vamos investir em nós próprios. Tá bem, eu vou parar. Na opinião, termina o teu ponto de vista, termina o teu ponto de vista e quem está a chegar agora respeita. Caso contrário, será silenciado ou não será permitido também dar o seu ponto de vista. Termina de falar para os outros também poderem falar, tá a perceber? Não dê atenção no que os demais vão dizer. Termina o teu ponto de vista, aí sim vamos dar a palavra para outra pessoa. Estás a entender? Realmente tem que terminar o ponto de vista, mas é que os maus, né? Assim, talvez quando tu terminares de falar, podes dar a palavra para outra pessoa. Não, Wander, é que talvez o que eu percebo é que se calhar o irmão que esteve a gritar opinião, tempo, ele tem algo muito mais importante para falar do que eu estou a falar. Por isso é que quando alguém me diz tempo, eu logo desligo o meu microfone e espero ele falar. Porque se calhar ele vai trazer um contributo muito mais enriquecedor. Aqui ninguém pode cortar o teu tempo. Você fala, quando você achar que terminou, ponto. Tipo, para não ter a percepção, tipo, para criar um monopólio. Mas é isso aí, manos. Nós temos que começar a levar as coisas um pouco mais a sério. É que o que realmente está acontecendo, nós não sabemos. Temos as notícias, né? Tipo, todas as nossas opiniões aqui, é baseada nas notícias e no que as pessoas produzem e põem ao público. Mas o que realmente está acontecendo, nós não temos controle disso. É política internacional, é mudança de regime, é sei lá o que está acontecendo. Mas nós vamos aprender com o que está acontecendo com os outros. Eu disse antes, na minha primeira intervenção, vamos aprender com o que está acontecendo na Venezuela, vamos aprender com o que está acontecendo na Cuba e vamos adotar o melhor sistema possível para nós, para tentarmos evoluir, porque Angola não está a evoluir. Angola tem um grupo, uma meia dúzia de pessoas que está a governar, que beneficia-se de toda a riqueza, quase de toda a riqueza do país, dão umas migalhas a alguns bajuladores, dão algumas migalhas a alguns políticos, que é para manterem lá e continuarem a manutenção do poder, e ponto final, nós ficamos por aí. Somos um país tipo que não somos soberanos. Se nós retirarmos agora os interesses americanos em Angola, o Trump vai fazer o que bem entender, se quiser invadir. Não só o Trump, há vários presidentes americanos que tentaram invadir outros países. E vão fazer. Então, para nós termos soberania, para nós sermos um país respeitado, temos que investir em nós próprios. Temos que ter primeiro um governo a sério, um governo que é menos
um governo menos egoísta, ou melhor, governantes que não sejam egoístas, que pensam só em eles próprios, construir empresas ou saquear a nossa riqueza, a se embarcar de todas as riquezas sem pensar no povo, começar a investir mais no conhecimento, investir na pessoa humana, para termos a capacidade de transformarmos as nossas riquezas e a partir daí seremos um pouquinho respeitados. Os outros países vão olhar para nós como uma nação de verdade, ou como um país que está mesmo a evoluir ou em via de desenvolvimento. Só a partir daí que teremos respeito. Caso contrário, um dia poderemos estar também na mesma situação que o Congo. Poderemos nos encontrar nessa situação que o Congo, que é uma desorganização, ninguém sabe como é que é o povo de lá. O maior desejo do povo é emigrar e fugir do próprio país, porque nós em Angola já estamos a ver isso. Estamos a ver muitos angolanos a fugirem, a emigrarem. E você pergunta por que estão a emigrar, preferem lavar pratos, pessoas formadas preferem lavar pratos em Portugal e não sei o que. Por que estás aí, irmão? Não, porque não tenho água, não tenho saneamento básico, não tenho o que é o básico que o nosso governo deveria, ou o nosso governo tem o dever de nos dar, o básico mesmo, que é água, não sei o que. Vamos parar com esse tipo de discussões assim, medíocres, que não nos levam a lado nenhum. Vamos aprender, meus irmãos, vamos estudar mais e vamos exigir mais de parte de quem está a nos governar. Muito obrigado, manos. Mano, Costa. Eu também queria só aqui referir um bocado o que o Opinião disse, porque o MPLA ainda vai ficar muito mais tempo no poder, essas coisas todas. O MPLA não vai ficar em 2027 o MPLA vai sair do poder. Esse é um ponto. Deus te ouça. Deus já ouviu. O MPLA vamos esperar que isso 2027 sai do poder. Isso obrigado. É tiro e queda. Tá bem, mano, obrigado. Realmente espero também. Apoio isso. Não, mas é mesmo isto está escrito. Pronto, isto em termos de legalidade já devia ter saído do poder. Mas em 2027 o MPLA está em agosto o MPLA está fora do poder. Essas transições... Apoio isso, Pedrocas, eu apoio isso. Essas situações todas que acontecem sobre a questão da Venezuela, eu vou voltar aqui a repetir. Eu tenho... a opinião disso ali, coisas fixas. Há muita gente a sair da Angola. Uma das pessoas sou eu. Eu sou engenheiro de estruturas metálicas. Mas eu ainda fui trabalhar na refinaria da Angola, mas quando souberam que eu, fulano é angolano, tinha que receber o salário. É uma empresa portuguesa que me mandou para Angola como encarregado de tubagem, soldaduras, essas coisas todas. Uma empresa mandou para Angola para fazer de manutenção, ligações de tubagem de inox, de gás e petróleo. Quando souberam que era um angolano, eu tinha que receber o salário em kwanzas. Mas quando, na verdade, os meus colegas mais abaixo, eu tenho nacionalidade portuguesa também, eu tenho 2 filhos em Portugal, eu trabalho em Portugal, nunca trabalhei em Angola, como é que é possível? Está-me a te ouvir mal, está-me a te ouvir muito mal, mano. Está-me a te ouvir muito mal. Ok. Espera aí, só um minuto, deixa só desligar. Como é que é possível essas situações acontecer? Portanto, eu só estou aqui a dar alguma chega o quão mal o nosso país está. Há muita gente em Angola, os estrangeiros que vão para lá ganham 8 vezes mais com a mesma formação do angolano. Portanto, sobre a Venezuela, eu tenho um amigo meu que chama-se Horácio, também é engenheiro mecânico, também encarregado. E ele é meu colega. E ele ontem estava a chorar de alegria, mano. Eu fui trabalhar na Venezuela, na refinaria, eu já disse. A gente pegou aquele senhor de lá para vir trabalhar em Portugal. E ele não queria sair daquele país porque ele gostava daquele país, mas atendendo a situação, mano, o salário dele, o engenheiro, só dava para comprar 2 frangos e o dinheiro que eu tinha que pegar, MP, é muito, o MP também já deve ter basado, mas é muito dinheiro, muitas notas, mano, não se faz, não, nós estamos a ver, eu estou a ver aqui o povo aqui na região do Porto do Norte, eu estou a ver aqui o povo a reunirem-se
a reunirem-se pela felicidade, estão a favor da retirada deste gajo do poder, deste indivíduo, o maior ditador da América Latina do poder. Eu não condeno os Estados Unidos em nada. E eu, apesar de que eu não sou de direita, extrema direita, como estes André Ventura estão a dizer aqui, não sei o quê, eu condeno essa política, mas nesse âmbito, neste quesito, é uma das situações meramente feliz para o povo venezuelano. Nós imaginemos, eu já disse que houve um êxodo muito grande relativamente ao povo venezuelano a emigrarem para os países vizinhos, a emigrarem também aqui para a Europa. Houve há muito bem pouco tempo, houve uma crescente população venezuelana em Espanha, e a Espanha teve que fazer uma política, colocar essas pessoas, porque a Espanha é muito grande, mas não tem muita gente no interior de Espanha. A Espanha teve que fazer uma política para colocar essas pessoas no interior de Espanha, mano. É muito mal na Venezuela. A Venezuela, em termos de condições de vida, é muito pior do que Angola. Mas Angola tem que melhorar, isso não nos dá a razão que a gente tem que parar, temos que, independentemente de 2027, Angola, o MPLA vai sair do poder. Angola não tem de parar para o desenvolvimento, porque nós devíamos estar à frente da África do Sul, África subsaariana, nós devíamos estar à frente da África do Sul. E nós não estamos. Há muita gente até com capacidade completamente medíocre. Eu não consigo entender, por exemplo, no nosso país, jovens como eu, pessoa dos 32, dos 30 aos 40, essa faixa etária, ou até os 40, que vota no MPLA. Eu não consigo entender, tipo, a minha cabeça fica bloqueada, mas isso cada qual tem a sua ideologia, mas na minha humilde opinião, eu acho que essas pessoas nem deviam, mano. É claro que tem gente aqui que tem alguns benefícios, que nunca conheceram mais nada para além do partido do MPLA, como na Venezuela. É claro, na Venezuela também tem uma moldura humana muito grande a apoiar Maduro, a criticar essa invasão, a falarem muito mal. Por quê? Porque aquilo que o Opinião disse. Opinião, eu acompanho quase todos os dias a publicação da Opinião, em benefício de Angola. Eu acompanho quase todos os dias as coisas no Facebook, tudo, até aquelas coisas horríveis, aquelas escolas que não têm nesse... Nós não estamos a falar carteiras, é quadro. Não tem teto, não tem escolas da Adobe. Houve uma publicação que foi publicada por um professor coitado, que a escola estava a chover, não tinha porta na escola, meu Deus, aquilo mete medo. Como é que um país riquíssimo, o país são as pessoas, o país, como diz, o país é rico quando se transforma os recursos em benefício do povo. Mas como é que no nosso país temos tantos recursos naturais, minerais, mas nós não conseguimos nem sequer termos hospitais em condições, termos escolas em condições, termos as estruturas todas. Nós estamos pior do que o tempo do colônio. Isto é verdade, estamos pior. Nós fizemos uma coisinha, quando o governo faz uma construção, uma coisinha pequena, é um balúrdio que se desvia. Não se admite em Angola as administrações públicas terem edifícios
terem edifícios menores do que os edifícios do tal partido. Não se admite. Você vai no Namibe, o edifício do MPLA é muito melhor do que a administração. Vai no Lubango, vai no Ambo tem uma rotunda, você vê aquele edifício primeiro que está lá aquele edifício que está aqui. Desculpa, irmão, está nos desviar do tema. Não estou a desviar, eu sei que ia dizer isso. Não estou a desviar. Você já está falando, é a segunda vez que estás a falar. Você vai falar também. Não se admite. O que acontece, o que está a acontecer, as pessoas a criticarem, a dizerem, não, os Estados Unidos não podia fazer isso, porque onde fez, o MP já estava a dizer, onde os Estados Unidos passou, nunca deixou o país em condições. Qual é essa aqui? Porque os Estados Unidos passou, nunca deixou os países em condições. Eu já havia dito, a primeira minha intervenção, eu havia dito que os Estados Unidos na Segunda Guerra Mundial invadiram a Alemanha e depois apoiaram a Alemanha, desenvolveram a Alemanha no tempo, ficaram 5 anos lá sob custódia, sob reinado dos Estados Unidos, França e Inglaterra. E os Estados Unidos invadiram, bombardearam o Japão. Hoje o Japão é o que é, porque os Estados Unidos também estavam lá. Os Estados Unidos estavam na Coreia do Sul, estavam lá sob custódia dos Estados Unidos. Hoje é o que é, pá. Essa coisa de dizer, opa, sai os Estados Unidos vão para lá, tiram um presidente, não sei o que, e depois aquele país fica completamente rasto. Isto é uma pura mitologia, porque isso não é verdade. Isso não é verdade, por quê? Porque tem muitas provas. Agora, aquelas situações em que existem, estão a dizer aqui, não, porque a Guiné-Bissau, porque nós sabemos como é que é a Guiné-Bissau, meus amigos. Nós sabemos que desde sempre houve sempre atentados, sempre o regime militar. Quando o regime militar é superior à política, o país nunca anda bem. Por isso é que é o que é. Por isso é que é o que é. Graças a Deus temos um país da África, onde estão a dizer o país, os Estados Unidos se entrarem, vão fazer e desfazer em qualquer país de África. Eu não acredito, eu dou parabéns, eu dou os meus parabéns aos Estados Unidos pelo que fizeram a Venezuela, porque a Venezuela precisava mesmo de uma intervenção, precisava, certeza, aliás, até precisa também na Cuba, precisava mesmo de uma intervenção militar à Venezuela. E parabéns ao povo da Venezuela que está feliz, e esta é a minha opinião, e muito obrigado. Referenciadas, mas também não quero acreditar que os Estados Unidos só fez tudo bem. Estamos a olhar os Estados Unidos no período da Guerra Fria, que invadiu, como disse, o Japão e outros países. Mas temos exemplos da Líbia, temos exemplos do Iraque, que esses países não se reconstruíram hoje. São países de ingerência. Nenhum país deve ingerir-se, deve intrometer-se e quer invadir Angola porque há corrupção na Angola, porque o povo está a ver mal. E isto é correto. Não é correto. Então, o que deve acontecer, ou devia acontecer, seria que os Estados Unidos devia auxiliar os partidos lá dentro, auxiliar que houvesse esta mudança. Isto pode ser na Angola, pode ser em Moçambique, eu estou a falar de Moçambique, pode ser em qualquer outro país, mas ele não deve se intrometer. Existe um tratado chamado Tratado de Westfália. Esse tratado diz que os países não devem se intrometer. Aí há uma violação desse tratado. A situação da Venezuela é crítica, mas temos acordos internacionais que é preciso respeitar. Onde é que ficam os acordos internacionais? Porque daqui a pouco alguém há de querer invadir os Estados Unidos porque os Estados Unidos invadiu a Venezuela, e daí pode surgir uma outra guerra, como é que é?
internacional. E isto não é bom para para ninguém. Estamos a ouvir dizer que os Estados Unidos vai governar a Venezuela, já mandou navios petrolíferos. Por que não organiza primeiro, depois vai mandar os navios? Agora quer governar e vai mandar navios para explorarem petróleo. Faz sentido isto? Não faz nenhum sentido. Com licença, desculpa por qualquer coisa. MP, você viu, saíste para entrar agora em Cajuco, para... Você é um menino inteligente. Não, recebi uma chamada. Manos, posso... Diretor, é minha vez, né? E a ONU também. É assim, mascota. Eu vejo aqui manos que supostamente têm opinião, mas falam e não dizem nada. Quando vocês dizem que os africanos têm que se libertar, têm que se emancipar. Mano, porque os presidentes, bonhonho, as urnas, esses papéis, tudo vem do Ocidente. Vocês na África são capachos. Isso é que vocês não estão a conseguir entender ainda. Ok? Tinha aqui um indivíduo que estava me atacando na rolagem, mas também fez bem de descer. Dá para ver que ele é mesmo do MPLA. Por quê? Porque vocês estão a dizer muita coisa. Em África tem países que têm ditadura há 40 anos. Pede então intervenção militar para Angola. Você é do MPLA é crime. Não, eu também sou do MPLA, Vandenberg, mas não te dá o direito de abrir o microfone, Macota. Nós estamos do mesmo partido, mas vamos lá, é assim. Aliás, cresci lá, mas já não sou de lá, né? Agora sou neutro. É assim, eu ainda acho que vocês não estão a falar bem. Porque vocês estão a fazer comparação, porque lá é pior, lá é pior. Morte é morte, não importa se foi com faca ou com tiro, com fome ou da doença. Morrer é morrer. Não tem sofrimento maior que o outro. Sofrimento é sofrimento. E quando vocês vêm fazer uma comparação que lá é pior, nós estamos mais ou menos, vocês estão a se mentir. E quando vem aqui adulto a dizer que 2027 o MPLA vai perder, também estás a se mentir, porque você é mais velho, tem que ter consciência do que vocês falam na internet. Emitir opiniões erradas é errado. Desculpa o pionagem. Entende? Vocês têm que ser coerentes. Quando vocês dizem que os Estados Unidos está de parabéns, Trump está de parabéns porque libertou o povo da Venezuela, vocês estão a mentir. Os Estados Unidos não libertou nenhum povo. Os Estados Unidos têm interesses. O mano que estava aqui a falar sobre os tratados internacionais, o Trump não violou nenhum tratado internacional, ele foi vivo. O que é que ele faz? Ele condena como narcotraficante, porque existe uma lei nos Estados Unidos que os americanos podem buscar qualquer pessoa, qualquer narcotraficante, qualquer indivíduo que os Estados Unidos achar que é criminoso e atenta contra a soberania americana, droga, terrorismo, qualquer pessoa. Então, eles inventaram esse crime para ter legitimidade de ele capturar. E vocês falam de corrupção. Vocês falam muito de corrupção. Os Estados Unidos corrompeu o exército da Venezuela. Gastou milhões. Os Estados Unidos é o país mais corrupto do mundo. Porque foi tirar um presidente de um quartel sem muitos tiros. Então, os Estados Unidos é corrupto. Quartel é pouco. O quartel é pouco. Tá a falar pouco. Fala fortaleza. A letra da fortaleza. Quartel é pouco. O conta Ferrari. Yeah. Entende? Pagou bilhões. Não dá nem um tiro. Pagou bilhões para ir raptar um indivíduo. Pagou, imprimiu notas, foram maletas de dólares que os Estados Unidos pagou. Então, quando vocês acham que o Trump tem poder para fazer o que ele bem entender, também pensam para vir tirar o gelo, porque nós também estamos a sofrer com fome. Temos criança nessa altura do campeonato, está a morrer no hospital porque não tem fralda, não tem luva, não tem seringa. Pedem também no vosso Deus, no vosso xerife, o delegado de polícia do mundo Trump, para ir tirar gelo. Vocês quando falam sobre a África, vocês esquecem quem dá armas nos africanos para se matar entre eles? Quem dá essas armas aos africanos? Vanderberg. Vocês falam que a África não é rica. Claro que a África não é rica, porque os europeus não permitem que a África explore a sua riqueza, criando conflitos internos, guerrilhas, patrocinando terrorismos internos. Quem permite isso? Vocês só esquecem que a África está numa merda porque o Ocidente permite que isso aconteça. E vocês estão a dizer, não, ele fez bem porque libertou o povo. Se ele quisesse libertar o povo, principalmente nós africanos, porque vocês esquecem que aqui tem fome na África, tem países, crianças estão a morrer na Somália, vimos vídeos de senhoras a morrerem, nós não vimos os americanos fazer uma intervenção militar. Por quê? Porque aquele Sudão não tem nada que lhes interessa. Os americanos só se metem no país que lhes interessa. Entende? Então, isso vocês têm que ter coerente. Porque se essa Venezuela
não tivesse petróleo e o povo tivesse a morrer de fome a comer catato todos os dias, os americanos iam lá. Então sejam coerentes. Isso não é defender Maduro. Isso é ser coerente. Liberdade é bom para nós e para eles também. Temos que cumprir com os direitos. Ninguém dá o poder ao americano para ir fazer. Se ele tem esse poder, conforme vocês estão aqui a defender que ele tem esse poder, então vem tirar Geló. Porque nós também estamos cansados com ele. Vocês estão contentes aqui no painel, Joelson? Estão contentes com o Geló? Aqui em Angolano, vocês estão contentes? Respondem. Vocês estão contentes? Vocês não querem tirar o Geló? Então peçam também ao Trump, fazem campanha para o Trump também vir tirar o Geló. Vamos ver se o Trump Em 2027 vamos mudar de novo. Tá, estou aqui, vamos deixar falar, falem. É o seguinte, eu estou a pedir a todo mundo quando chegar o momento dele falar, cospe mesmo bué, para depois quando chegar, por exemplo, uma vez do MP Dream, você se lembrar de coisa que não falou e depois querer lhe contrariar, tá entendendo? Vais ter que esperar o painel girar até chegar o teu momento para você responder o MP Dream, a não ser que o MP Dream terminar o seu ponto de vista, você pedir um ponto de ordem, tá vendo? Mas como agora veio do Xará, cospe aí, meu mano, cospe. Olha, o meu tempo, eu só vou pedir, por favor, 1 minuto. Pra quem vai para o Quilengas, terras raras, chinês, está roubadas. Bonga do Bengo, cidade do século novo, São Paulo. Casa Nova, Molano, não pode comprar o Embelá, nos prometeu o céu. Deram-nos só miséria, o sonho que plantamos virou sombra na bandeira. Entre Quilamba e o Beco, nossa terra já não temos. Estrangeiro constrói casa, uma polêmica verdadeira. Trabalhador maltratado pelo chinês sem salário pra comer e pro candombeiro. Nossas irmãs menores de idade estão desengravidadas no chinês, governo finge que não vê. Olha, podem passar a palavra para outra pessoa, meus irmãos, já? Joelson, cospe, meu irmão. Ouve, eu estava aqui a ver uma notícia no Facebook sobre o Maduro. Ele foi um dos conselheiros do Trump. Avisou que ele até já foi preso tarde, ou já foi capturado tarde. Deram uma notícia na CNN que ele devia ser capturado antes do Natal, porque eles, afinal de contas, já estavam, o FBI já estava infiltrado na Venezuela desde aquilo que julho e agosto. Quer dizer, já seguiam todos os passos do Maduro e toda aquela que é a guarda do Maduro já estava, inclusive, dentro do sistema, porque tinha pessoas infiltradas a passar a informação a tempo real. Por isso é que aconteceu isso, que não foi surpresa para os americanos, porque enquanto acontecia isso, o Trump estava na Casa Branca assistindo como se estivesse a ver um videogame. Tá vendo? É só para dizer que enquanto nós estamos a procurar de dizer que não, então, mano, também o Trump veio tirar o J-Lo. O J-Lo faz todos os interesses que os Estados Unidos quer. Ele faz todos os interesses que a Rússia quer. Aqui na Via Express já nos venderam a parte toda de frente, 100 metros, 150 a 200 metros lá dentro. A Via Express está vendida, está dada, não sei qual é a dívida, ponta a ponta no chinês, a Via Express é da China, aqui é Nova China, China 2 em Angola, a Via Express ponta a ponta. Então, se você come e você faz os interesses do patrão, então você está acorrentado. Significa dizer que se você está a fazer tudo aquilo que o MP está a pedir, e tudo aquilo que o Richa está a pedir, tudo aquilo que o Fábio está a pedir, você torna-se um aliado. Mas o dia que você te sair de uma das cordas do Fábio, o Fábio vê que você vai fazer o seguinte, vai falar com o Richa, vai falar com o Vanderberg, epá, o Joelson está a se comportar mal, eu ali vou ter que meter um cafrique nesse rapaz porque epá, eu preciso disso,
e ele não está a cumprir e eu também estou a precisar das coisas que ele tem. É para fazer uma vista grossa, parece que vocês não estão a ver mais, eu vou ter que fazer isso com o rapaz porque não estou a gostar. E depois vamos ter que dividir essas coisas todas que eu vou ir lá retirar. É assim que acontece com as grandes potências. Vamos abrir boi de live, vamos falar boi. Estamos a se cansar, mano. Não existe aqui nenhum golpe de Estado. Vou te dizer só uma coisa de polícia. O Vanderberg está no bairro Popular ou está na cidade, eu estou aqui. Eu não consigo entrar no bairro Popular sem dar o anúncio no Vanderberg, porque ele controla o bairro Popular. Eu não consigo entrar no Cacenda sem ligar para o Richa, porque ele controla o Cacenda. Então eu não vou entrar no Kikolo sem ligar para o Vanderberg e lhe dizer, bro, como eu estou entrando, estou na tua zona, bro, aqui no qualquer movimento eu que estou aqui. Estás a ver? E nós aqui de fachada nos fazem tipo, como precisamos de noticiar, vamos avisar que estamos a entrar, que é para ir tirar o Vander ou para ir tirar alguém sobre acusações que não são. Não tem fundamento, mano, não tem fundamento, aí só tem interesse. As grandes potências só se movimentam com base nos seus interesses. Esquece essa conversa de Maduro, porque não sei o que tal, olha. Inclusive, vocês podem estar até a dizer que não, mas não é possível. Ninguém sabe se essa sofrência que nós estamos a viver, que o Maduro fez o povo sofrer, se aquele era mandato. Porque eles também, quando vão ficar presidente, o regulamento tem que cumprir, aqui nenhum no poder, que é para gerir Angola, não vai fazer nada de diferente. Ele vai ter que cumprir a agenda, ele chega lá, vai encontrar e ouve. Aqui você tem que movimentar assim, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tem que fazer aquilo, sim, chefe. Se você não fazer isso, eu vou te tirar. Todo mundo entra ali em cima com o rabo preso. Só que, infelizmente, nós não soubemos sobre isso, mas é assim que funciona. Vamos abrir live até 2000, não sei mais quanto. Vou vos dizer uma coisa, não vai mudar nada. Esse posicionamento que estamos a ver da China, a vir dizer que não queremos a liberação do Maduro. Isso é fachada, mano. Eu vou te ligar, Vanderberg, olha, vou te ligar mesmo aqui à frente do Pipa, só para as pessoas não falarem que eu não falei. Vou dar um que mais, você sabe, né? Não liga, né? Sabe o que estou a falar. Vamos continuar com a cena, mas é só que para as pessoas não pensarem que como eu tenho também posicionamento lá com o Vander, tenho lá com outro pessoal, tenho com opinião, tenho com Katsu. Eles como também são meus aliados, para amanhã quando também teve uma situação, eles veem que não vale a pena fazer contrato comigo. Então eu vou vir favor da vida ao peito, a bala. Mas você, a dica que você dá para mim tá numa. Porque, manos, param e pensam vocês, será que Estados Unidos sozinho consegue fazer guerra com China, Brasil, com a Europa, com isso tudo? Um país? Não, vamos desculpar. Tá a ver? Vamos desculpar, isso aqui até pode meter outras pessoas a dormir, mas eu já acordei há muito tempo, isso é para esquecer. Por isso é que eles querem se matar, se matam mesmo, eles merecem, são muitos também, estão a ver muito tempo, toda hora colonizarem os outros. Vão morrer assim também, conforme nós vamos morrer. Por que quando é no país dos outros, todo mundo no Burkina Faso, todo mundo está calado? Estás a ver? Aqui nas regiões dos países próximos, ninguém fala. Quando é eles é que é problema, quando se mata tem problema. Não, continua mesmo a se matar, essa foda. Epa, pô, espera a cuia, Epa, família, é o seguinte, é muito complicado às vezes debater sobre essa temática, quando muitas das vezes a malta não faz uma breve pesquisa e tudo mais, estás a ver, né? É muito complicado, isso logicamente que vai gerar muita confusão na cabeça de algumas pessoas. Por que eu sempre vou bater na parede? Isso não é querer se mendigar, é a realidade. Estados Unidos é superpotência. Quando nós falamos de um país superpotência, vamos recuar um bocadinho na história. Por que muitas das vezes os países membros da OTAN se curvam para os Estados Unidos? Porque o americano, é por isso que eu falei aquela hora, existem acordos que o próprio americano faz contigo, existem acordos que o chinês faz contigo, existem acordos que a própria Rússia vai fazer contigo.
Vou dar a título de exemplo a própria China. A China vai fazer um acordo contigo que ele vai te financiar. Eu vou dar, isso é contexto histórico. A Angola, quando terminou a guerra, Angola necessitava de dinheiro. A União Europeia não estava disponível a oferecer ou a emprestar dinheiro para Angola. E o único país que se disponibilizou em ajudar financeiramente a Angola foi a China. Xará. Pô, ajuda aí, meu. Ajuda aí. Foi a China. Só que a China, ao te emprestar dinheiro, é necessário você assinar acordos. É o seguinte, eu estou a te emprestar dinheiro, daqui a X ano, eu vou te cobrar. Se você não conseguir me pagar, você vai ter que me dar uma outra coisa que me interessa. Que me interessa. É por isso que nós estamos a ver, em Angola, algumas terras que estão vendidas. Estás a ver? Vai vir angolanos e vão dizer, não, isso é uma total mentira. É verdade. Só que muitas das vezes as pessoas não querem encarar a realidade. Mas existem territórios angolanos que já estão vendidos. Os Estados Unidos não faz o contrário. Os a Inglaterra, os a Alemanha, os a França estão a se curvar para os americanos. Porque lá atrás o americano, quando era, sempre foi, né, superpotência, a Inglaterra, a Alemanha, a França, esses países necessitavam de ajuda para colocar uma contenção na expansão da União Soviética. Mas foi necessário a ajuda dos Estados Unidos, e o americano para ajudar é necessário assinar acordos. Eu vou te ajudar, mas você vai assinar acordo para que mais lá para frente você não consiga bater de frente comigo. Porque é muito estranho, vamos pela lógica, é muito estranho uma OTAN que pode bater de frente com alguns países, mas não consegue bater de frente com o próprio americano. Porque no final das contas não vamos cair na real. OTAN é Estados Unidos. OTAN é Estados Unidos. Mas então, vamos analisar uma coisa. Países, por exemplo, como a própria Venezuela, a própria Líbia, o próprio Iraque, são países que se libertaram, não é, de certas tiranias, mas também lhe deram uma oportunidade para ter uma economia próspera. Economia próspera, vou colocar exemplo de uma economia que acontece na China, que é muito igual da economia que acontece na Suécia. São economias mistas. Se calhar vocês nunca ouviram, mas são economias mistas. Suécia, a economia da Suécia é parecida à economia da China. Vai te utilizar regras do socialismo e ao mesmo tempo também regras do capitalismo. Diferente desses camaradas que existem, que são líderes, que eram líderes, por exemplo, da Venezuela, Iraque e Líbia, que eles pura e simplesmente só aplicaram para ele uma economia capitalista e pro povo uma economia pura e simplesmente socialista. Socialista por quê? Porque os líderes desses países vão te incutir na cabeça que você está expressamente proibido de fazer negociações com o capitalista. Mas quando ele te vira as costas, ele é o principal promotor para um enriquecimento dos bolsos dele, que faz negócio com o próprio americano. Estás a perceber? E o Nicolás Maduro não foge à regra. O Nicolás Maduro é aquele tipo de líder, aquele tipo de presidente que foi na Venezuela, que à frente ele vai te falar, eu detesto o americano, mas ele é o primeiro fanático dos americanos. E assim acontece para inúmeros países. A título de exemplo, o presidente da China já se fez investigações que uma das filhas do presidente da China, do Xi Jinping, estuda nos Estados Unidos. Por que não vai estudar na China? Vocês vão ver um dos países que antigamente estava dividido, mas hoje já se reestruturou, o país já está completo e é uma das economias mais prósperas do mundo. Vietnã. Não, Vander, existem muitos vietnamitas que estão a trabalhar aqui em Angola. O vietnamita é tipo chinês. Onde já não existe mais trabalho no país dele, ele vai buscar prosperidade em outros países. É a mesma coisa que você vai perguntar para um chinês que é empresário fora da China. Se ele pergunta, você está fazendo aqui então o quê? Para aqui na China, no meu país já não tem mais trabalho. Agora vou tratar de ajudar e fazer mucumbu em outros países. Está entendendo? É diferente do que acontece na própria Venezuela, porque o americano não é assim, meus queridos. Não vou discordar de alguns pontos de vista que vocês estão a trazer aqui, mas o americano é assim. O americano ele vai se interessar sim também dos recursos do país que você tem, não é? Porque qual é o país que não quer se tornar seguro?
presidente que faz isso?